Olá, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui novamente para proclamar o Santo Evangelho do dia. Meu nome é Silvana, eu sou ministra da Palavra. Hoje vamos proclamar o Santo Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Você que tem um livrinho da liturgia, pode nos acompanhar na página 81. Vamos lá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia. Quando viu os sinais que ele operava a favor dos doentes, Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo a seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é o nosso grande Salvador. E olha só, estava próxima a Páscoa. Esse texto nos diz isso. Estava próximo à Páscoa e uma multidão seguia Jesus. Em todo lugar que ele ia, gente doente, os pobres, necessitados, né? E Jesus sempre os acolhia, nunca os dispensava, sempre falava: "Juntai todos sentados para poder receber a palavra", quando ele não tinha o que dar a comer. Só que Jesus nunca os dispensava de barriga vazia. Sempre fazia de alguma forma para poder ajudar a todos. Sempre tinha as multidões junto com ele. No Evangelho tem 6 relatos referentes à multiplicação de pães, o que nos leva a crer que havia muita fome naquela época. Depois de 2000 anos, nós estamos no século 21. Vocês acham que nós não temos fome em nosso país, nosso Brasil? Nosso Brasil também tem fome, gente. Não é fácil, não. O Mestre envolveu seus discípulos, seus seguidores nesse relato, para que eles pudessem distribuir os pães, para que ninguém saísse de mãos vazias, nem com a barriga vazia.
Então, todos nós somos responsáveis pela fome que mata milhares diariamente. É difícil pensar nisso, né? Eu sou culpada pela fome de alguém. Como que você vê isso? Eu sou culpada pela fome de alguém. É difícil, né? A gente fica pensando, quando acontece isso, os primeiros que a gente pensa são os da nossa casa. Quando tem alguém desempregado, não é verdade? São os primeiros que a gente tenta socorrer. Então, a partir dessa multiplicação de pães, o evangelista nos faz uma reflexão em torno de Jesus, o nosso pão da vida. Vós nos resgatastes, Senhor, pelo vosso sangue, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizeste de nós um reino e sacerdotes para o nosso Deus. Mesmo no meio de forte oposição à igreja, os apóstolos não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Ponhamos total esperança no Senhor, a proteção de nossa vida. E façamos isso também, nossos irmãos e irmãs. Nós, ministros, estamos tentando levar a palavra a vocês e pedimos para que vocês transmitam esta palavra também aos seus. Distribua a palavra. Vocês também podem estar falando o que vocês acham, né? O que vocês pensam referente à situação que está no nosso país, a fome de muita gente, muitos irmãos por aí, que a gente só sabe quando vem bater na nossa porta pedir ajuda. Muitos nem vêm, não é verdade? Mas tem alguns que a gente sabe que necessita da nossa ajuda. Então, não tenha medo. A gente sabe que muitas pessoas acabam se aproveitando, solicitando o que não necessita, enquanto tem gente que realmente necessita e não nos solicita nada. Não é verdade? Então, tem uma oração aqui que eu achei muito bonitinha e eu trouxe para vocês. Ó Mestre Pastor, saciais a multidão faminta e nos ensinas a partilhar. Quando todos entregam para o bem comum tudo o que possuem, então cada pessoa será beneficiada e ainda sobrará. Dá-nos um coração sensível e generoso diante dos irmãos e irmãs pobres e carentes. Amém. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Que Deus nos abençoe.